noite a todos. Estamos na parte 2 do seminário Arte Moderna em Exposição, anos 1930 a 1950. Esse seminário é organizado pelo Grupo de Estudos, Recepção Estética e Crítica de Arte. Hoje teremos a 7ª sessão deste seminário, que se iniciou em setembro do ano passado. A mediação do encontro do dia de hoje será feita por João Carlos Teixeira, que é pós-graduando do Programa de Estética e História da Arte. Antes de passar a palavra ao João Carlos, eu quero agradecer aos palestrantes de hoje e a todos os presentes a este evento. Com a palavra, o João Carlos. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está aqui presente. Obrigado pela presença de vocês. Então, como disse a professora, nós vamos dar sequência às apresentações e começando pela apresentação do Robson Xavier. Robson Xavier da Costa é docente e pesquisador do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais, PPGAV, da Universidade Federal da Paraíba e também da UFPE. É artista visual, curador independente, arte educador e arte terapeuta. É também pós-doutor em Estética e História da Arte pelo PGEA, da USP, doutor em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU, da UFRN, e tem doutoramento em Arquitetura na Universidade do Minho, em Portugal. É mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba, é especialista em Educação Especial, também em Educação e TICs, e em Sociologia também pela Federal da Paraíba. Possui formação em Arte Terapia, Clínica Pomar, Rio de Janeiro, é licenciado em Educação Artística, Artes Plásticas, também pela Federal da Paraíba, e é membro da ANPAP. Foi presidente de 2021 a 22 e vice-presidente de 2023 a 24. Também pertence à ABCA, Associação Brasileira de Críticos de Arte, e também à Associação Internacional de Críticos de Arte. E também é líder do grupo de pesquisa em arte, museus e inclusão, também da Federal da Paraíba. Então, com a palavra, Robson, fique à vontade. Eu vou, quando estiver, então, próximo de dar o seu tempo, eu vou dar um toque por aqui, tá bem? Ok, boa noite a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui, né? Mais uma vez. Eu vou me descrever, né? Porque eu venho do campo da acessibilidade, então, assim, eu sou um homem de pele clara, branca, cabelos pretos, e barba preta e com alguns fios grisalhos. Uso um óculos retangular de armação de acetato, vermelha e preta. E estou com uma camisa preta, uma t-shirt preta com a gola V. E atrás de mim dá para ver alguns detalhes de uma pintura muito colorida, abstrata, e de uma planta, umas folhas de uma planta que é Comigo Ninguém Pode. Bom, então é isso. Gente, eu venho hoje para falar um pouco do recorte da minha pesquisa, dentro desse conjunto das pesquisas desenvolvidas pelo grupo. E aí, particularmente, eu vou partilhar com vocês esse recorte que é, na verdade, a arte na Paraíba, né, nos anos 40 e 50. E aí isso foi um desafio para pensar um pouco esse universo, porque, de fato, ainda são escassos materiais e a documentação, né, nesse campo, principalmente aqui no estado. E eu tenho desenvolvido uma pesquisa constante com o meu grupo de pesquisa na UFPB, né, sobre a história das exposições aqui na Paraíba, no Nordeste, particularmente. E aí eu fiz um retorno. Normalmente o grupo trabalha a partir da década de 80 e eu fiz esse retorno para os anos 40 e 50. Então, mais ou menos nesse contexto que o trabalho vai ser apresentado hoje. Eu vou partilhar aqui com vocês o meu arquivo da apresentação.
Só me informe se vocês estão vendo corretamente, se está ampliado. Sim, dá para ver. Estamos. Ok. Bom, então eu dei o título Fora do Eixo, né? Em função que o meu próprio projeto de pesquisa tem esse título, Fora do Eixo, né? Que é História das Exposições e Curadorias nas Artes Visuais na Paraíba e no Nordeste. E aí esse recorte específico eu acabei de explicar da década de 40 e 50. Para chegar a essa estrutura, na verdade eu fiz uma revisão biográfica, né, e documental a partir desse processo, partindo de 2 trabalhos que foram publicados, um na Bahia, né, que é um trabalho que é a tese, na verdade, do Dr. Gabriel Bechara Filho, que é professor também da UFPB, intitulada Construção do Campo Artístico na Bahia e na Paraíba, entre 1930 e 59, que foi definida em 2007, e uma dissertação de mestrado, que é do Rito Ferreira Coelho da Silva, que foi defendida em 2018, aqui no PGCCI, que é, na verdade, de Ciência da Informação da UFPB, e intitulada Santa Rosa da Além da Cor, passado e presente, por meio da escrita autobiográfica. Então, nesse contexto, assim, esses 2 trabalhos foram fundamentais, né, para fazer o recorte que eu precisava, principalmente o trabalho do professor Gabriel Bechara, que faz essa imersão mesmo na documentação e nos registros imagéticos de alguns aspectos do trabalho. E aí a gente pensa nesse contexto especificamente do período em questão, quer dizer, década de 40 e 50, essa expansão do modernismo brasileiro e talvez a consolidação de uma ideia de arte moderna no país, e como isso reverbera na Paraíba, aqui na ponta, né? Como isso chega aqui para a Paraíba, para pensar o contexto local, né? Há que se entender que, nesse momento, né, nessa época, a Paraíba, então, ela vinha de uma produção muito incipiente, né, no campo das artes visuais, né? Na década de 20, a única coisa que acontecia, por exemplo, era em João Pessoa, né, na capital, aula de desenho no Liceu Paraibano, e aí tinha um artista chamado Olívio Pinto, que fazia esse trabalho com desenho, e aulas de pintura com um pintor chamado Baltazar da Câmara, que é um pintor de Pernambuco, que vinha ministrar aulas aqui em João Pessoa. Então, era praticamente o que acontecia e que se tem registro na década de 20, nesse processo. Na década de 30, então, já havia uma certa produção, né, uma série de artistas já tinha uma produção um pouco mais consistente, e aí havia também um desejo desses artistas, muito declaradamente, e isso está nos recortes de jornais e nos materiais que eu pude levantar, com esse desejo da migração dos artistas para o Sudeste, para fazer formação e para também ter seu trabalho reconhecido. E aí um exemplo disso está justamente na dissertação que eu citei, que são as cartas entre Tomás Santa Rosa e José Simeão Leal, no qual o Tomás Santa Rosa declara claramente, né, assim, a necessidade de sair da Paraíba para ter seu trabalho reconhecido e para melhorar tecnicamente a partir da formação que precisava, porque aqui não conseguiria. Então, essas cartas foram realmente fundamentais para entender que, assim, além do Santa Rosa, obviamente, tem uma série de outros artistas que fizeram esse mesmo caminho, né, assim, fizeram esse mesmo caminho nessa época. Então, a gente tem um contexto aí do Estado Novo, da gestão do Vargas, entre 37 e 45, e também o contexto da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. E aí, nesse cenário, né, assim, o que é que se tinha na Paraíba? A Paraíba, então, era, na verdade, um estado com predominância de produção rural, né, isso da capital ao sertão, e a indústria de manufatura de produtos agropecuários, que era extremamente forte, e que também vai ser forte, sei lá, até a década de 80, por aí, vai ter muita produção desses aspectos, principalmente com o ciclo do algodão e tal, que isso foi importantíssimo para o sertão e para o crescimento de algumas cidades do interior. Então, era nesse cenário de uma produção rural, de uma indústria de manufatura, que, na verdade, alguns artistas começam a discutir, a pensar seus trabalhos, a organizar na sua produção. E aí, aqui, o que é que se tem em termos de declaração sobre o campo das artes visuais? Primeiro, as artes visuais eram vistas como uma coisa superficial, né? Assim, uma coisa, na verdade, supérflua, né? No máximo, como decoração. Então, alguns grupos surgiam, se organizavam, mas eram sempre efêmeros, né? Então, havia uma certa produção desses grupos,
mas logo eles se desmanchavam, logo acabavam, então alguns membros iam para fora, né, da cidade e terminava que isso não tinha uma longa duração. E também a ideia do autodidata, né, assim, como não havia escola de formação, o que nós temos, então, artistas que se formaram a partir do próprio processo, e inclusive nas relações com os amigos, em cursos muito pontuais, assim, que eram ministrados. E aí, na década de 40, né, começa, então, uma certa institucionalização de algumas ações dentro do campo cultural, né? Uma delas foi a criação do Cineclube. Então, o Cineclube e o Fotoclube foram fundamentais nesse processo, porque o que ocorre, acho que o Gabriel aponta isso, acho que aparece um pouco mais na frente, que é a ideia de que muitos artistas que começaram na pintura, por exemplo, ou tentando fazer esculturas, terminaram migrando para a fotografia na época da Segunda Guerra, em função de material, de conseguir fazer circular o trabalho sem muito problema. Então, e também em uma função comercial, no sentido de sobreviver, né, no mercado, que era inexistente, obviamente, para as artes visuais. Então, termina que vários artistas dessa época são também fotógrafos, ou então sobrevivem como fotógrafos, né? E termina tendo as artes visuais, a pintura, particularmente o desenho, a gravura, como quase que um hobby. Assim, eles fazem, mas fazem a parte do processo. E aí você tem também essa ideia do teatro, que assim, a produção da Paraíba dentro do campo das artes cênicas, e particularmente do teatro, é extremamente importante, e nesse momento, isso é a gênese dessa ação toda, e parte principalmente do núcleo universitário, né, do núcleo de estudantes secundaristas e universitários. E aí esse núcleo do teatro de estudante da Paraíba foi fundamental também para a produção cultural em geral, inclusive para as artes visuais, porque muitas coisas aconteciam nesse núcleo de teatro. Então, um pouco essa ação. E daí vai surgir uma coisa, uma instituição que é fundamental, que é o Centro de Artes Plásticas, né, que aqui tem uma imagem da fachada, né, desse centro. Tem mais de uma sede, essa é a sede na Barão do Triunfo, na avenida do centro da cidade, central, né, onde funcionava uma série de cursos e formação que esses artistas mais experientes terminavam ministrando, e que artistas, principalmente do Recife, vinham, né, para ministrar cursos. Então, já havia uma troca muito grande entre o Recife e João Pessoa, em função de questões políticas e econômicas, né, e na proximidade das duas cidades. E essa proximidade também trouxe essa possibilidade do campo das artes visuais trocar, né, questões de informações e formação mesmo para jovens artistas. Então, esse Centro de Artes Plásticas da Paraíba foi o cerne, né, nessa época, da produção, e congregou, né, os principais artistas do período. E ele funciona entre 1946 até 1959. E então foi a primeira organização mesmo das artes visuais que funcionou no Estado, registrada em cartório em 1951, e recebeu o primeiro nome de Centro de Artes Plásticas Pedro Américo, em 46, depois esse nome é alterado para Centro de Artes Plásticas da Paraíba, e seguia a ideia do modelo da Escola de Belas Artes, né? Porque, de fato, havia uma demanda desses artistas pela ideia de formação, e a formação que se tinha em vista era a ideia da Escola de Belas Artes, principalmente da Bahia, o modelo da Bahia e de Pernambuco, né, que tinham sido instituídos e, portanto, era uma referência no Nordeste para essa perspectiva da formação. O Centro, então, ele vai organizar diversas coletivas individuais e também vai apoiar o teatro paraibano. Então, ele também vai ser um centro de apoio ao teatro paraibano, principalmente no campo da cenografia. E aí você tem essa produção cenográfica partindo dos artistas visuais e fazendo esse diálogo entre os dois campos. Mas eles tinham, de fato, essa ideia, né, de criar um possível curso de belas artes aqui na Paraíba, e esse talvez fosse uma premissa da ideia do centro, o que nunca aconteceu, né, porque faltava, de fato, incentivo para o campo cultural. Né. Politicamente, não havia interesse, né, dos governantes e tal, nesse momento, de investir no Centro de Artes Plásticas, né? Então, na verdade, era uma espécie quase do que a gente chamaria hoje de uma ONG, uma organização da sociedade civil, do grupo de artistas, né? Que vivia
com muita dificuldade, ela sobreviveu com muita dificuldade, né? E aqui e ali ela conseguia algum apoio, mas em sua maioria não tinha apoio público direto, né? Nem tinha também um financiador privado integral, em tempo integral. Então, a falta de referências então, diretas de outros artistas paraibanos, com destaque nacionais e internacionais, é uma coisa que aparece na fala de alguns artistas, né, em jornais da época e tal. Porque, no fim, as referências que apareciam para cá, né, seriam justamente Pedro Américo de Figueiredo de Melo e o irmão Francisco Aurélio de Figueiredo de Melo, né, esses dois artistas, né, que são neoclássicos e tal, e ainda eram, de fato, as grandes referências para a produção da arte paraibana, né, a nível nacional e internacional. Então, você tinha essa ideia de que não chegavam referências de novos artistas, quase, nesse contexto, e, portanto, havia esse vácuo, né, do que a gente vai chamar de diáspora desse processo. Essa é uma imagem, então, de uma das exposições do Centro de Artes Plásticas, na Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito, na época, então, é um prédio que funciona na Praça dos Três Poderes, que é, na verdade, um prédio histórico, muito importante, interessantíssimo na época, né? E hoje ela já não funciona mais lá, já está dentro do campus da Universidade Federal da Paraíba. Esse prédio, inclusive, nesse momento está abandonado, assim, não tem nenhuma atividade funcionando, mas é um prédio incrível e enorme, e funciona no centro da cidade. Então, portanto, essa é uma exposição nesse contexto. A gente consegue perceber pela foto, assim, de fato, a gente não tem muitas fotos com qualidade gráfica e tal, mas são fotos possíveis, né, desse contexto de pesquisa. E aí você percebe uma tipografia ainda muito arcaica, né, pensando muito essa sobreposição de trabalhos, assim, superposição, na verdade, de trabalhos, uma quantidade enorme de trabalhos um do lado do outro dentro desse plano. Então, um detalhe é que, assim, inclusive essas fotos que eu estou trazendo aqui são fotos que estão na tese do professor Gabriel, né, foram retiradas especificamente desse contexto da tese, um ou outro talvez de jornal, mas a maioria vem desse conjunto da tese garimpada pelo professor Gabriel. E a maioria delas não tem uma fonte direta, assim, não está claro qual a fonte e quem foi o fotógrafo especificamente. Bom, e aí o CAP, esse Centro de Artes Plásticas, foi uma iniciativa, né, de alguns artistas, em particular o Olívio Pinto e o João Pinto Serrano, que são fotógrafos, né, assim, e eles vão tomar a frente dessa perspectiva do centro e vão declarar claramente a importância do centro para a formação no Estado, né, porque de fato era referência para o Estado, embora funcionasse, claro, na capital, né, e alguns autodidatas dos anos 40, que aí a gente tem listado aqui: o engenheiro Leão Clorô, né, o médico Arnaldo Tavares, o artista fotógrafo Zé Lira, que foi fundamental, depois eu falo sobre ele, o dentista Leonardo Leal, um tenente de polícia militar, José Castor do Rego, e um advogado, Dez Rangel, e um poeta, José Tinei. Então, esse era o grupo original, né, que, na verdade, vai segurar a proposta do centro, que, inclusive, nasce no momento em que estava se criando também a Orquestra Sinfônica da Paraíba. Então, tem esse dado elencado, né, que, assim, algumas matérias de jornal e tal apontam essa ideia de que, ao mesmo tempo que se criava a orquestra, também se cria um centro de artes plásticas na Paraíba. Então, tem essa ideia. E aí, você tem 5 minutos a partir de agora, tá? Ok, vou avançar. Aí o professor Gabriel aponta a ideia de que há uma migração dos artistas para a fotografia nos anos 30 e um retorno à pintura após 45. E aí esses dois artistas destacados, Zé Lira e o Armando José, foram fundamentais não só para o centro, mas para a produção de uma geração que vem a posterior, principalmente o Armando José, que depois vai ser professor da UFPB e vai regimentar todo o processo e vai doar, inclusive, seu próprio acervo, que é enorme, né, para a Universidade Federal. E hoje nós temos um museu no seu nome, certo? Então, aqui aqui é um trecho, né, da citação do Gabriel, que ele fala justamente dessa ideia da exibição das obras no centro, na própria sede, que não havia funcionários, nem para a limpeza era feita por alunos e professores, havia uma taxa simbólica para a remuneração dos professores voluntários. Então, está nesse sentido. E ele encerra as atividades em 59, fechando um ciclo, né, que é meio frustrado, que é essa dinamização das atividades de artes plásticas, na época, na Paraíba. Mesmo assim, né, foi fundamental para depois a criação do Departamento Cultural,
que vai exercer um papel relevante nas décadas seguintes até a criação do departamento específico na Universidade Federal. Então, aqui são painéis de como o centro funcionava, né? Assim, um detalhe disso. Aqui uma aula de pintura. E depois tem uma questão que eu acho que eu resolvi elencar, que eu acho importante, a ideia das aulas de modelo vivo. O centro tinha, na sua última sede, essa ideia de ter aulas na sede em si, mas de ter aulas fora do espaço. E aí os artistas iam para a praia, por exemplo, né? Pintar a praia, pintar o litoral, pintar a cidade. E nessa história, assim, as aulas de modelo vivo aconteciam no centro e também na praia. Portanto, isso na década foi considerado um absurdo assim, na cidade, portanto, isso é uma quebra nesse processo, né? E já anuncia a liberação sexual dos anos 60 a posterior. E a gente tinha uma professora também no centro, para deixar registrada a participação da Clarice, de início foi fundamental, que depois migrou para o Recife, e o próprio Hermano José, que depois migra para o Rio de Janeiro, e Ivan Freitas, foi professor, e depois migra também para o Rio. Né? Aqui são imagens deles pintando, o Hermano José pintando na Igreja Guia, em Lucena, na praia, e Clarice Lins em Tambaú, também fazendo seu trabalho. E aí eu resolvi recortar algumas imagens para concluir, né? Que são os modelos na praia. Né? São imagens que estão lá publicadas na tese do professor Gabriel, modelo nu na praia em Tambaú, na época uma praia ainda muito deserta, né? Lembrando que a cidade começa no centro e se estende para a praia, então a praia era como se fosse um lugar de veraneio, né? Assim, mesmo hoje está totalmente integrado, mas você tinha essa ideia naquela época. E para finalizar, então, essas fotos foram registradas e gravadas nesse processo. Tá? Então é isso, essas são algumas referências. Ok, obrigado. Obrigado, Robson, pela apresentação. Ao final, a gente vai ter oportunidade de fazer as perguntas e também quem tiver algum outro comentário, alguma coisa para... alguma curiosidade, enfim, algo para perguntar para o Robson, e a gente deixa um espaço também para as perguntas. Agora nós vamos ver a apresentação da Daniele Nastari. Está me ouvindo, Dani? Ok. Certo, eu vou fazer então a apresentação aqui do currículo dela, só um minuto. Aqui. Muito bem, então, a Daniele Nastari é graduada em Educação Artística pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, é mestre e doutora em História da Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Estética e História da Arte da USP, ou PGEA, foi pesquisadora visitante da Universidade de Princeton em 2014 e também de 2019 a 2020, e realizou um levantamento documental extensivo em importantes arquivos americanos, como os da Biblioteca do Congresso e do MoMA, onde localizou muitos documentos inéditos a respeito do pintor Cândido Portinari e das relações entre Brasil e os Estados Unidos no campo das artes visuais durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, ela é professora do Instituto Europeu de Design. Então, a Dani também terá 20 minutos para apresentar o seu trabalho, que é sobre a exposição de arte moderna de Belo Horizonte em 1944. Dani, então o tempo está contando já. Boa apresentação para você. Olá, muito obrigada, João. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria, então, já de avisar que esse é um assunto muito extenso, já vou compartilhar minha tela, então eu vou buscar ser sintética, mas vou provocar vocês a continuar a pesquisa por vocês mesmos. Depois eu vou dar algumas dicas de onde isso pode ser feito. Em primeiro lugar, esse assunto ele foi apresentado em uma exposição em 2004 pela Denise Matar, num levantamento muito interessante, com um catálogo bastante útil para quem quiser conhecer um pouco mais a esse respeito do que a gente vai falar aqui. Então, essa exposição, ela foi uma exposição bastante importante, mas não tão conhecida quanto a Semana de Arte Moderna, de 1922, e a exposição que ocorreu em 1931, na Escola Nacional de Belas Artes. Então, eu já começo aqui mostrando a capa desse catálogo, porque ele foi um catálogo bastante relevante em vários sentidos, pioneiro em algumas frentes, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
Então, é importante dizer, né, que essa exposição ela aconteceu em 1944, então, em certo sentido, ela faz parte de um desenvolvimento desse processo da implementação de ideais modernistas no Brasil. Ela vai ocorrer entre 6 de maio e 17 de junho, em Belo Horizonte, e ela vai ser, até aquele momento, a maior mostra de arte moderna que ocorreu no país, até então. Então, ela vai reunir os nomes mais representativos da arte moderna em atividade no Brasil, e vai ser a primeira exposição desse tipo de tamanho significativo fora do eixo Rio-São Paulo. Tá? Então, ela vai ser idealizada pelo Juscelino Kubitschek, que era então prefeito de Belo Horizonte, e vai ser patrocinada pela prefeitura da cidade, e no total vão ser apresentadas 134 obras de artistas variados, principalmente do eixo Rio-São Paulo, mas a gente vai ter uma artista mineira, que na verdade vai ser uma alemã naturalizada brasileira. Então, assim, essa mostra ela vai ter por objetivo reforçar as ações modernizantes de JK, que assim, já desde esse período, de quando ele estava à frente da cidade de Belo Horizonte, ele já compreendia o modernismo tanto na arquitetura quanto nas artes plásticas como uma ferramenta de levar adiante uma agenda desenvolvimentista em várias frentes, certo? Então, ele vai fazer uma relação, ele vai relacionar essa exposição com o lançamento do complexo arquitetônico da Pampulha, tá? Isso vai ser muito importante. E, como eu mencionei, essa exposição ela seria o terceiro marco fundamental desse desenvolvimento elementar, vamos dizer assim, marcos históricos bastante significativos do desenrolar do modernismo no Brasil, primeiro sendo a Semana de Arte Moderna de 22, depois o Salão Revolucionário na Escola Nacional de Belas Artes em 1931, e depois, em 1944, essa exposição aqui em BH, Belo Horizonte. E é interessante dizer que parte das obras dessa exposição, ela formou uma itinerância de tamanho menor que viajou pelas cidades históricas de Minas, e depois, em 1944, ela foi apresentada na Livraria Jaraguá, em São Paulo. Então, ela acabou tendo um desdobramento e ela itinerou também. Então, é importante também mencionar que, apesar de muitas vezes a gente estudar o modernismo de uma maneira bastante, hoje em dia, né, como a gente já sabe qual foi o final do processo, que o modernismo foi abraçado, a gente estudar esse processo por um viés mais positivo e não prestar tanta atenção às resistências que houveram ao longo do percurso. A gente vai falar brevemente sobre elas, tá? Então, o que vai acontecer? Nesse período, não vai ser incomum que vá haver uma prolongada resistência a propostas modernistas, tanto por parte da crítica, quanto por parte de amplos setores do público. Isso vai acontecer de uma maneira bastante marcada nessa exposição, e é muito importante que a gente fale sobre isso, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, vou mencionar só 2 eventos históricos, muito brevemente, que ocorreram no ano de 1943, que vão, de certa maneira, se conectar ao que ocorreu em 44 nessa exposição. Então, em 43, o Lazar Segal ele fez uma exposição solo no Museu Nacional de Belas Artes, patrocinada pelo Ministério da Educação, do Gustavo Capanema, e ele vai receber uma grande... ele vai receber bastante resistência por parte do jornal A Notícia, ele que vai lançar uma campanha bastante virulenta contra o Segal. E daí, em outubro de 46, o Grupo Guinhar, fundado pelo Guinhar, que vai organizar os artistas dessa exposição, ele inaugurou uma mostra que era originalmente planejada e organizada para ser apresentada no Diretório Acadêmico da Escola Nacional de Belas Artes, mas essa mostra foi fechada por alunos conservadores em menos de 24 horas depois da abertura, e ela foi então transferida para a Associação Brasileira de Imprensa. É importante a gente lembrar que em 1937, na Alemanha, houve a exposição de arte degenerada que ficou circulando por lá até 1941. Então vai haver os ânimos vão estar acirrados de um lado e de outro, vai haver bastante resistência, né? Então, assim, dentro do contexto da mostra, a gente já volta para a questão do catálogo, mas eu só peço para vocês prestarem atenção. Número 1, como esse catálogo ele é fisicamente grande. Eu coloquei essa imagem aqui desse lápis só para vocês perceberem a dimensão desse catálogo. Ele é bastante grande. Esse aqui eu pude consultar no MAN, a Biblioteca do MAN de São Paulo tem um exemplar, que foi da coleção do Luiz Martins. Quem tiver interesse em consultar esse catálogo, ele está disponível para consulta ali.
Mas indo adiante, só para a gente pensar no contexto, em abril de 1940, o Juscelino Kubitschek ele foi nomeado prefeito de Belo Horizonte, pelo interventor do Estado, que era o Benedito Valadares, e daí a Lagoa da Pampulha, ela vai ser uma parte dessa cidade planejada, que era Belo Horizonte, organizada para se tornar a nova capital do Estado, em lugar de Ouro Preto, e aí, em 1938, essa lagoa fica pronta, e o JK pensa em ampliar essa área da barragem, fazendo um complexo de lazer que ele vai encomendar para o Oscar Niemeyer, tá? Então, aqui a gente tem um esboço do Niemeyer para esse complexo. Então, com a concordância do Capanema e do Lúcio Costa, o Niemeyer ele vai tocar esse projeto da Pampulha, que vai conter um cassino, vai haver uma casa de bailes, um iate golf clube e a igreja de São Francisco de Assis, que vai ser uma igreja super polêmica, que é essa aqui, do lado esquerdo. A gente vê ela, uma fotografia atual, e ela numa fotografia de 49, né? Dá para ver que ainda as árvores não haviam crescido, enfim. E a igreja foi palco de uma polêmica imensa com a Igreja Católica, porque a igreja se recusou a consagrar a capela por não concordar com a representação de Portinari que ele fez para o São Francisco de Assis, né? Então, a capela só foi consagrada 17 anos depois, em 59, mas a inauguração do complexo ocorreu em 43, e essa exposição foi muito importante para que o complexo da Pampulha, Belo Horizonte e o próprio Juscelino fossem catapultados para, vamos dizer assim, a esfera de discussões nacionais, certo? Então, a inauguração ocorreu com as obras ainda inacabadas, né? Então, e vale lembrar que Belo Horizonte ela foi construída entre 1894 e 1897, certo? Então, era uma cidade, de certa maneira, recente. E essa exposição, ela foi uma forma de apresentar essa modernidade, né? Que ela era incorporada por esse complexo da Pampulha, projetado pelo Niemeyer, para os intelectuais do restante do país. Então, vai haver uma caravana de intelectuais do Rio e outra de São Paulo para BH, que vão para lá de trem. E isso pode parecer próximo a nós, mas naquela época eram 27 horas de trem de São Paulo a Belo Horizonte. Então, era um tipo de troca que não ocorria por conta da distância que, por hoje, apesar de hoje ser não tão longa, naquele período era bastante extensa, certo? Então, em termos da estrutura da mostra, e aqui a segunda capa do catálogo, a gente já chega lá, mas quem teve a iniciativa de definir que a mostra ia acontecer foi o JK, né? E ela foi uma mostra muito abrangente, foi a maior exposição de arte moderna realizada até então no país. Isso foi... quem organizou isso foi por conta da participação do Guinhar, que ele conseguiu angariar vários artistas. Inicialmente eram para ser 80 obras, mas isso foi crescendo, a ponto de o catálogo, até o próprio catálogo, ficar desorganizado. Então, quem puder enxergar ou pegar o catálogo na mão, vocês vão ver que ele inicia com os artistas participantes em ordem alfabética. E a organização, pelo menos o que se pretendia fazer com o catálogo, seria o que está mostrado aqui. Uma página com a fotografia, com o nome e a fotografia do artista, e uma segunda página mostrando a obra, ou as obras. Às vezes, alguns artistas tinham mais de uma, às vezes duas, às vezes três. Pelo que eu vi, os que eu vi, pelo menos a maioria eram duas, alguns acho que três. De toda maneira, essas obras também estavam mostradas, o que é bastante útil e que não era comum, porque o custo disso era muito alto. Então, esse catálogo, ele, na verdade, ele foi um catálogo muito luxuoso para a época, né? Então, eu retorno aqui só para a gente ter uma ideia do tamanho desse catálogo. Se vocês lembrarem, quem estava presente às outras sessões, dos catálogos mostrados pelos outros colegas, eles eram brochuras dobradas, como sanfonas, né? Então, esse catálogo ele é costurado, ele é bastante grande, pesado. E até a própria Anita Malfatti, quando ela recebeu esse catálogo, ela disse que foi o catálogo mais excelente já publicado no Brasil até então. Tá? Então, temos que ter essa questão da própria... do registro. Eles tiveram uma preocupação com o registro que era bastante grande. Então, quem vai organizar os artistas vai ser o Guinhar. Isso não tem um documento, mas segundo a Denise Matar, pelo que ela levantou, isso fica muito óbvio. Ele era alguém muito querido, ele circulava bem pelos artistas, mas em termos da organização, da administração da mostra, quem fez foi José Guimarães Menegali, que é também quem assina os textos do catálogo. E quem era essa pessoa, né? Ele, na verdade, ele era um inspetor da Educação e Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte.
Ele atuava também como assessor cultural do JK e ele escrevia regularmente na imprensa e em especial sobre literatura, mas ele também foi diretor da Biblioteca Municipal de Belo Horizonte e ele era um orador bastante conhecido em Minas, enfim. Então, além de assinar o texto do catálogo, vai ser ele que vai efetivamente cuidar de toda a parte administrativa de execução da exposição, porque o Guinhard, ele era um artista, esse não era, vamos dizer assim, o tipo de habilidade que ele tinha. Então, dentro dessa questão toda, a gente, aliás, um dos motivos que se acha que foi o Guinhard, que se deduz que foi ele que convidou os artistas, era porque ele era amigo e conhecia a única artista mineira que foi convidada para a exposição, certo? Também tem essa questão. Então, como eu mencionei, o catálogo ele começa organizado em ordem alfabética, intencionalmente seriam 80 obras, e aí no final o número total é de 134 obras, e conforme o catálogo vai chegando para o final, começam a aparecer artistas fora de ordem alfabética, tem alguns que têm foto e não tem fotografia do artista e não há fotografia da obra, em outros casos há fotografia da obra e não há fotografia do artista, em outros casos não há foto de ninguém, de nada. Então, esse final foi bem confuso e ele, em certo sentido, é um testemunho dessa organização, né, que ela é bastante, vamos dizer assim, intensa, e os artistas vão aparecendo, né, então dá para perceber que vários foram adicionados posteriormente. Vão ter alguns grupos, né, o grupo dos amigos do Portinari, o grupo dos arquitetos, o grupo dos gravadores, então dá para perceber que os amigos iam chamando os amigos e foi ficando algo bastante grande, e o catálogo ele acabou sendo... ele ficou pronto depois da exposição, né? Então, e no catálogo, vamos ver. João, só me diz quanto tempo eu tenho, porque tem vários textos críticos, mas eu não quero também acabar com o tempo, só para eu ter uma base. Faltam 8 minutos, Dani. Tá, então eu vou fazer o seguinte, gente, eu não entrarei nos textos críticos para eu entrar em outras questões mais importantes. Não vou minuciar isso, tá? Então, o que vai acontecer? Vão vir os artistas de São Paulo. Então, a gente vai ter de várias gerações, os novos e os mais experientes, vai estar Tarsila, Anitta, Oswald de Andrade, enfim, até os mais novos. E vão ser realizadas também diversas conferências como complemento à exposição. Então, seguidas das conferências vão haver debates, e esses debates eles vão se esparramar para os jornais. Então, assim, a quantidade de artigos sobre essa exposição, não só em Minas, mas ao longo, no eixo Rio-São Paulo, vai ser muito grande, vão ser numerosos artigos, mais de 140 que a Denise Matar levantou, mas deve haver mais ainda, provavelmente. Então, como eu mencionei, vão ser 2 caravanas de artistas intelectuais, uma de São Paulo e outra do Rio. Do Rio vai comparecer o Jorge Amado, a Zélia Gattai, o Milton da Costa, de Janeiro, Carlos Clear e a Poti. De São Paulo vai o Sérgio Millier, o Oswald de Andrade, essa aqui é a fotografia da delegação de São Paulo, tá? O Luiz Martins, Lorival Gomes Machado, Clóvis Graciano, Mário Zanini, Alfredo Volpi, Francisco Rebolo, Paulo Rossi Ozir, o Alfredo Volpi e Anita Malfatti. E das conferências, quem vai realizar vai ser o Tomás Santa Rosa, que ele vai falar sobre arte moderna, o José Lins do Rego vai falar sobre o senso de humor dos nordestinos, o Sérgio Millier vai falar de fundamentos da arte moderna, o Luiz Martins da evolução da arte moderna, o Oswald de Andrade sobre o desenvolvimento do modernismo do Brasil, e depois o de Cavalcante vai fazer uma conferência extra sobre mitos do modernismo. E, gente, olha, peraí, vou só voltar aqui, olha a quantidade de pessoas neste auditório. Estava lotado, muito lotado, né? Então, assim, e a gente vê aqui o Sérgio Millier à esquerda com o Juscelino Kubitschek ao centro, vendo o Sérgio Millier, né, fazer a sua apresentação da sua conferência. Desses debates, eles vão ser muito acalorados depois das apresentações, e muita gente se opondo, né? Então, assim, no salão da exposição, além de tudo, vai haver uma preocupação de registro da intenção dos participantes, porque da intenção não, digo, da compreensão dos participantes, porque a intenção, uma das intenções da organização da mostra era ensinar sobre o modernismo. Eles mesmo no catálogo ele usa ele usa o termo catequizar o público, né? Então ele fala dessa questão de acostumar o olho, enfim, e eles vão, dentro dessa chave, colocar um questionário dentro do espaço expositivo perguntando, né,
algumas questões, e dentre elas estava: que impressão tem da arte moderna? E 60% das respostas foram contra a arte moderna. Né? Então, eles diziam, tem 3 aqui que eu encontrei, né? Uma dizia: daria um ótimo estudo para o professor Henrique Roxo, que é um proeminente médico psiquiatra e diretor do Instituto de Psiquiatria. Fala, João. 5 minutos, isso. Vamos lá. A segunda dizia: se ensina como não se deve pintar. E um terceiro dizia: é o sentido da proporção, do equilíbrio e do ritmo que faz o mineiro se afastar das doutrinas delirantes e de movimentos desvairados. A montanha dá aos homens de Minas, né? Deve estar aqui entre parênteses, fica subentendido, uma visão mais harmoniosa do mundo e das coisas. E daí, então, entre esses embates, além dos embates depois da conferência, vai ter um primeiro embate que vai ser assim realmente uma grande briga na imprensa, que vai começar e vai ser bem prolongada. Vai ser uma discussão sobre a pintura Cabeça de Galo do Cândido Portinari, que é essa aqui do centro. Então, quando a pessoa entrava na exposição, ela se deparava com essas 3 obras, uma ao lado da outra. Essa primeira, que é a cabeça de negro ou preto, no meio o galo, e depois um retrato do Juscelino, que o Guignard ainda colocou embaixo, inacabado, né, que não acabou a tempo. Mas essa obra vai dividir a cidade de uma tal forma que vão ser 2 partidos, como se fossem 2 partidos políticos ou 2 correntes adversárias, né? Então, o artigo mais famoso, que gerou mais polêmica, ele chamava o Olag de Portinari, por conta do galo, né? Ao contrário. Daí ele vai dizer assim: a dificuldade para o julgamento aparece logo à entrada do recinto, onde se encontram 3 quadros principais: o famoso Galo de Portinari, o Negro Civilizado do mesmo artista e o retrato inacabado do Dr. Juscelino. Para obscurecer mais a situação, surge a notícia de que o retrato do trabalhador preto já pertence à coleção particular do Sr. Carlos Drummond de Andrade, tido por certas pessoas apenas como um poeta modernista. Logicamente, deveria possuir o galo, que é mesmo esquisito, e não aquele negro maravilhoso, verdadeira obra-prima da pintura clássica. Diante daqueles que exigem o indecifrável, a quase esfinge, eis o senhor Cândido Portinari com seu galo de cabeça para baixo, um galo muitíssimo sem vergonha. Estaria aquela posição a espiar as pernas das galinhas boas? Um galo que talvez não impressionasse nem mesmo a galinha cega de João Alfonso, afinal uma galinha cega, mas bem estilizada. Ele está comentando a obra de um outro pintor. Tipo do galo às avessas. No catálogo deveria ter escrito Olag. Diante dele, os entendedores de arte moderna ficam sérios, estudando a originalidade, e esta é incontestável. Olag em vez de galo. Porque ninguém antes inverteu um galo, forçando aquela ginástica que o obrigou a esconder o corpo. Reconheçamos, assim que o senhor Cândido Portinari chegou primeiro, isto é, teve antes de qualquer outro a lembrança de esboçar e colorir aquela cabeça de ave, em cujo bico os fanáticos estão vendo alguma coisa definitiva, como o sorriso da Gioconda. Aquele galo é uma resposta dos moços ao velho Leonardo da Vinci. Poderia se chamar Mona Lisa de Pencas. Enfim, esse é um dos exemplos, né? Daí vão haver uma série de outras críticas. Então vai haver uma tensão, mas ela não era uma tensão ainda visivelmente ela era uma troca verbal. Só que no dia 11 de junho vai ocorrer uma situação extremamente séria, que foi um atentado a 8 obras de arte que foram cortadas à gilete ao longo da exposição, porque a exposição ela ficava aberta da 1 da tarde até as 11 da noite, e ela fechava entre as 6 e as 7 da noite. Em um edifício, ele era no andar, não era no andar técnico, era em um andar, em um edifício. Então, isso foi um choque, né? Um choque para a imprensa nacional. Os quadros atingidos, eles foram... Deixa eu só passar para a próxima. Aqui tem algumas críticas, enfim, mas vou mostrar esse quadro, que ele foi um dos quadros atingidos. Ele é Os Mendigos, do Tomás Santa Rosa. Ele foi um presente para o JK antes do atentado. Além dele, Cacho de Bananas, da Marta Lutz, no estúdio do Milton da Costa, Flores, de Mário Levi, Natureza Morta, do Valdemar da Costa, Natureza Morta, do Oswald de Andrade Filho, Lenhadores, da Hilda Campo Fiorito, e Natureza Morta e Cabeça de Mulher, de José Moraes. O único quadro que se conhece desses 8 quadros atacados é esse aqui, que ele era um quadro do Juscelino, ele foi restaurado. Aqui a gente tem uma ampliação, foi o melhor que eu consegui. Então, esses cortes foram profundos. Ninguém sabe até hoje quem fez essa, como que eu posso dizer, essa
esse ataque a essas obras, mas houve uma polêmica imensa na imprensa, com uma série de artigos, né? Eu separei, o Luiz Martins escreveu alguns artigos, a gente tem o do dia 18, é bastante contundente, enfim, por conta do tempo eu não os lerei, mas eu deixo aqui registrado, vou ler só uma pequena frase aqui do início, ó. Ele vai dizer, no dia 18, esse artigo do lado direito, essa estúpida e injustificável agressão, a arte já foi amplamente comentada e veementemente condenada em todo o país. Só a duas causas poderia ser atribuída: ou a irresponsabilidade da loucura, ou a reviviscência em Minas dos processos nazistas de destruição da arte moderna. O modernismo sai mais forte do que nunca dessas agressões covardes e anônimas, falhando na controvérsia inteligente, no embate raciocinado, no jogo livre das ideias. Os seus inimigos recorrem a Gillette como último argumento desesperado. Então, a exposição ela se fecha, né? Então ela se encerra com essa grande polêmica. Vai haver um levante por parte, obviamente, dos intelectuais, dos literatos ao longo do país, para defender a exposição, a grande maioria, né? Enfim, todos do lado dos modernistas e alguns outros indignados até por conta da situação de guerra, como eu mencionei, das outras animosidades que já estavam ocorrendo anteriormente, notadamente aquelas duas situações de 1943 que eu mencionei no início. E é isso. Obrigada, pessoal. Nós agradecemos, Aniele, obrigado pela sua explanação, bastante interessante. Eu queria saber já, acho que seria interessante já abrir para pergunta. Desapareceu sua voz, João Carlos. Eu acho que ele caiu, professora. Ah, que caiu? Então, enquanto ele volta, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Não sei se tem, vamos dar uma olhada aqui no chat, se já apareceram algumas, eu acho que não. Alguém tem alguma pergunta para a expositora, para a Daniele? Talvez valesse a pena, a Daniele, nos colocasse um pouco o significado da modernidade mineira, né, naquele momento, quer dizer, quase como um pré-ensaio do que mais adiante, quando Juscelino vai ser presidente, né, vai acontecer em Brasília. Como é que foi o impacto dessa modernidade? Foi bem recebida, mal recebida? Esteve assim correlacionado um pouco à posição acontecida nessa agressão, né? Como é que foi essa parte relativa à urbanização moderna em torno lá da Pampulha? O que me pareceu, professora, e obrigada pela pergunta, é que, pelo que eu levantei, e ainda eu gostaria de ter passado mais tempo estudando o contexto, mas pelo material que eu encontrei, houve uma resistência muito grande por parte da população, e o Juscelino me parece já, né, que pelas próprias ações ao longo dessa exposição, porque ela não foi apenas uma exposição, né? Ele já pensou a exposição como forma de mostrar e inaugurar oficialmente a Pampulha, em certos sentidos, né? Uma inauguração cultural, fazer um desdobramento com essa itinerância das obras modernas pelas cidades históricas. Então, aí a gente tem um embate entre passado e presente, ou passado e futuro. Junto com isso, também houve esses debates que geraram uma série de embates. Então, existe relatos, né, e a Denise Matar, no catálogo da exposição, ela também frisa isso, de que a sociedade mineira naquele momento era muito conservadora e existia uma resistência bastante feroz a essa tentativa de implementação do modernismo. Contudo, me parece, como que eu posso dizer assim, pelas ações do Juscelino, que ele já compreendia mesmo essas ferramentas ele compreendia não digo assim no sentido necessariamente só utilitário, é perceptível que ele tinha um interesse pessoal por isso, contudo ele também compreendia que o modernismo, tanto no âmbito cultural, a gente pode pensar em
arquitetura, artes visuais, isso era uma ferramenta que poderia ajudá-lo a implementar o seu projeto político. Tanto que a gente vê Brasília depois, né? Então, o próprio Niemeyer fala que tudo começou na Pampulha. Então, houve uma resistência feroz da sociedade local, mas, de toda maneira, ele também foi bastante contundente em não esmorecer e não baixar a posição dele em querer promover esse tipo de manifestação cultural. Então, obrigada, Daniele. Nós vamos devolver a coordenação ao João Carlos, ele voltou. E João Carlos, enquanto você estava desligou a sua conexão, a Nastari respondeu essa pergunta, né, que acabamos cuja resposta ouvimos, sobre o impacto da arquitetura, da modernização, e a Gabriela levanta a mão e provavelmente também querendo fazer uma pergunta. Passo a palavra à Gabriela e depois devolvo a palavra para você. Tá bem, obrigado, viu, gente? Obrigado. E desculpa, foi um problema aqui de conexão, caiu imediatamente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui partilhando conhecimento com vocês e recebendo essas duas aulas. Eu queria fazer uma pergunta para o Robson, sobre o contexto da Paraíba e se, na pesquisa dele, se ele identificou o Assis Chateaubriand nesse processo, né? Porque o Chateaubriand, como paraibano, que foi tão importante para as artes visuais do Brasil de uma maneira geral, né? Tendo saído para... ele se formou em Pernambuco e tudo mais, mas o Museu de Campina Grande só vai ser instituído em 67, né? 20 anos depois do MASP. Se você encontrou algum tipo de documentação e a presença dele na década de 40 nesse circuito de arte, porque ele se formou em Direito e você mostrou aquela imagem, né, da exposição na Faculdade de Direito, e queria saber se você encontrou algum registro da presença dele nesse circuito. Olha, Gabriela, na verdade, né, nessa pesquisa em particular, não. Assim, né, a gente sabe sempre que ele transitou aqui, mas assim, também havia uma boa parte do grupo que se formava em Direito que fazia a formação no Recife. Então, não sei se foi o caso dele especificamente, mas assim, de fato, boa parte da primeira geração tal, ia fazer formação no Recife, e essa, assim, também boa parte dos intelectuais fazia a formação a nível fundamental e médio no Liceu Paraibano e migrava então para o Recife, em sua maioria, para fazer universidade. Então tem muito esse caráter, né? Eu acho que a atuação dele vai aparecer aqui bem depois, né, desse conjunto, e é interessante pensar que essas instituições, por exemplo, que vão absorver os acervos e tal, elas vão aparecer na Paraíba bem depois, né? E aí é só lá nos anos 60 e depois nos anos 80 que você vai ter, de fato, instituições preocupadas em guardar o acervo de artes visuais, né? Porque até então não havia isso, né? Assim, as obras eram espalhadas, ficavam nas instituições, às vezes como decoração de sala e tal. Essa prática foi de longa duração, no fim das contas, né? Ainda tem resquícios desse processo, porque ainda hoje a gente encontra obras, por exemplo, perdidas em algum gabinete, em algum lugar, né, no espaço. Esse é um trabalho, por exemplo, que inclusive o professor Gabriel vem fazendo, né, na Pinacoteca, ele na frente da Pinacoteca da Universidade, fazendo esse levantamento e resgatando uma série de trabalhos que, de fato, ainda estão nesse limbo processo. E a documentação, vocês têm hemeroteca de jornais aí, antigos, da década de 40, 50, que possa ser consultado no João Pessoa? Tem algumas hemerotecas com uma boa produção, assim, e tudo catalogado, de fato. Dá para ir, se quiser ir aí, dá para consultar. Sim. Tá bom, muito obrigada pela resposta. Ok, agora o Roberto Carlos de Oliveira faz uma pergunta à Daniele, se a semaninha, né, os 28 dias de arte moderna, foi um marco de BH resistindo ao conservadorismo e se abrindo ao modernismo? O que você tem a responder para ele?
Roberto, eu não consegui voltar tanto no tempo, então eu não conheço esse contexto para te responder, porque eu cheguei nessa exposição de 44 porque eu estava estudando o Portinari entre 35 e 45, e eu estava tentando entender os processos, tanto no Brasil quanto no exterior, nos quais ele se envolveu, e aí eu encontrei essa exposição que eu achei muito importante, e por isso eu busquei me aprofundar nela, mas eu não consegui fazer o caminho retroativo para chegar nos outros eventos anteriores, para entender o caminho até ela. Então, eu vou me desculpar, mas não consigo responder sua pergunta. Muito bem. Mais alguém tem alguma questão para fazer? Aqui a Bárbara Dias pergunta também para a Daniele se durante sua pesquisa você encontrou alguma menção à Zina Aita. Encontrei, estou até aqui com o catálogo na mão, porque quando eu vi a pergunta do Roberto no chat, eu fui ver se tinha alguma coisa aqui, e no catálogo da Denise Matar, ela fala que em 1920, em Belo Horizonte, foi a primeira exposição da Zina Aita, e as suas obras foram classificadas como um impressionismo bizarro. Então, a Denise Matar, com certeza, esse é o catálogo que eu vou mostrar aqui, da exposição chamada Olhar Modernista de JK, que ela começou ela foi mostrada a primeira vez em 2004, mas ela itinerou por vários estados, enfim. Então, esse catálogo, ele fala da exposição, mas ele fala brevemente sobre o contextos anteriores e o que ela menciona aqui sobre a Zina Aita. Vai falar sobre essa exposição de 1900, em relação a Minas, né? E ele vai no sentido de que ela ficou surpresa de que no catálogo da exposição não havia menção a essas questões anteriores, tanto essa exposição pioneira em 1920 em Minas Gerais, quanto em 22 ela ter participado da semana. Então é isso que eu encontrei. Muito bem. Eu tenho uma questão agora para o Robson. Você citou na sua apresentação as iniciativas que surgiram ali, o CAP, né, o Centro de Artes Plásticas da Paraíba, o Cineclube, você fala no seu texto também, o Fotoclube, o Teatro Estudante, e também você menciona a falta de investimento do Estado, né, que foi diferente do que aconteceu na região ali do Nordeste, né, um investimento público para fomentar enfim, a produção no estado da Paraíba. Você acha que que essas iniciativas coletivas elas se deram em função dessa falta de investimento, dessa falta de participação? Então foi uma forma também de se virar por si próprio, e também se isso garantiu alguma autonomia de discurso e de linguagem para essas iniciativas que foram surgindo, né? Se o fato de terem saído de forma mais autônoma, se isso garantiu também para elas essa liberdade na criação. Ótimo. Na verdade, acho que havia uma vontade muito grande, né, dos artistas locais, tanto em busca de formação no campo das artes visuais, quanto de atuação em si, quer dizer, de espaços, de fato, específicos de atuação, né, para essa produção, então, a Paraíba sempre foi, de fato, um celeiro de produção, assim, no campo das artes visuais. Sempre tivemos artistas, documentados ou não, registrados ou não. Essa produção, ela vem não só da arte popular, mas ela tem sempre essa pegada de artistas estar sempre experimentando, tentando e buscando. Então, isso sempre existiu. E sempre teve essa relação mais de organização informal, no sentido de que, como não havia uma instituição, né, por trás, não havia, de fato, essa formação mais antiga, como era o caso, por exemplo, da Bahia, né? Então, você tinha a Escola de Belas Artes e tal, e depois de Pernambuco, a experiência. Então, essa relação meio que ficava no vácuo, e os artistas se organizavam entre si, né? Para isso, por exemplo, os grupos eram importantes. E aí você tem a ideia dos grupos que se reúnem no Cineclube e no teatro, porque, na verdade, eles são lugares de encontro, né, que terminam abrigando os processos de exposição, muitas vezes. O próprio Teatro Santa Rosa, por exemplo, teve uma galeria, né? E aí, anos depois, ele teve uma galeria nos anos 80, 90. E aí você tem essa ideia que é um espaço que, na medida que as pessoas frequentavam, também viam arte, né? Viam artes visuais. Então, você tem essa relação de uma busca nesse processo. Mas também é uma articulação política, né? No sentido de uma organização para tentar fazer com que o poder público, né,
ou a própria comunidade, né, assim, começasse a entender e aceitar essa produção, e às vezes sem muito sucesso, né, ou outras vezes também com um certo enfrentamento. Eu acho que o Centro de Artes Plásticas teve esse papel, né, de meio que chocar em alguns momentos, em algumas ações, né, num momento que a Paraíba era totalmente provinciana, né, imagina, né, nos anos 50, onde você tem, por exemplo, o litoral da capital como quase uma cidade no interior, né, no sentido, porque o centro congregava tudo e as pessoas vinham veranear na praia, aqui na própria cidade, né, assim. Então você tem essa relação de que era algo extremamente delicado, tocar em alguns pontos e algumas questões, mas isso já era colocado, né, e também, assim, eu acho que foram ações, inclusive, super importantes para pensar, assim, que sair, por exemplo, da própria galeria, sair do próprio centro de formação para pintar na rua, né, na Paraíba, nos anos 50, por exemplo, isso é extremamente revolucionário para a época. Né? E eu acho que tem essa pegada de incentivar, inclusive, uma nova geração. Né? Toda uma nova geração vai surgir a partir daí, e com uma resiliência imensa, porque os artistas assim, entenderam que sobreviver apenas de arte naquele momento era impossível, então o que é que eles faziam? Iam para a fotografia, porque aí criavam estúdios de fotografia. Né? E aí a fotografia fazia com que eles pudessem sobreviver. Muitos trabalharam com design gráfico, em editoras e coisas que valem. Né? O próprio Santa Rosa, por exemplo, vai entrar nesse campo, né? E vai ser fundamental para essa transformação, né? Na ilustração do Brasil. Então você tem toda essa demanda. Então tem excelentes artistas nesse momento, já atuando. E sim, tem um detalhe nisso. Assim, esses artistas também que saíam terminavam sendo uma ponte, né, para os artistas que ficavam. Né? Assim, havia uma relação. Apesar de, por exemplo, nos textos a gente encontra um certo saudosismo com isso, né? Assim, fulano foi embora, e eu fiquei aqui, né? Eu fiquei sem oportunidades e tal. Assim, isso aparece nos textos de jornais, por exemplo. Mas havia essa ideia também de um ajudar o outro. Né? Assim, politicamente isso ocorreu e vários tiveram um papel importantíssimo. O Hermano José, por exemplo, teve um papel fundamental nesse peso, quando morou no Rio de Janeiro, que abrigava os artistas daqui que iam para lá, né? E passavam temporadas na casa dele e tal. Então, isso foi fundamental para formar toda uma geração de artistas, né? Que hoje são referência aqui no Estado. É isso. Muito bem. Alguma outra questão? Eu tenho uma que eu gostaria de fazer para a Daniele, que é o seguinte: o catálogo da exposição, que você menciona na sua apresentação também, ele fala desse teor didático, né, que se buscava com essa exposição, de aproximar, né, a arte moderna com sua linguagem criptografada, né, que inclusive a palavra que traz o próprio catálogo, do povo, né, aproximar a arte moderna do povo. Você trouxe aí alguns relatos de alguns críticos, enfim, mas no fim das contas, né, no final do dia, essa exposição, você acha que ela cumpriu esse papel, pensando que o Guinhard, que estava à frente dela, ele também estava à frente da Escola de Belas Artes, ou seja, já era alguém que estava ligado à formação, né, ou de algum modo à educação. Então, quer dizer, o JK ele já concebe tudo isso um pouco com essa finalidade também. Você acha que, feitas as contas, esse objetivo foi cumprido? Eu creio que ele foi cumprido, mas não no tempo que eles esperavam, vamos dizer assim, porque a reação da sociedade local ela foi muito forte, a reação contrária, né? E só para a gente ter uma ideia, porque era uma sociedade bastante católica, tradicionalista. Imagina só que a Igreja da Pampulha ela foi consagrada em 1959, demorou 17 anos, né? Então eles ficaram bravos porque tinha um cachorro, o cachorro estava mais importante, parecia, do que São Francisco. O São Francisco era estilizado. Tô pegando o exemplo dessa peça de pintura dentro do complexo arquitetônico, que foi muito polêmica. Então, na verdade, se conecta com a própria exposição, né? Porque foi tudo, na verdade, muito bem. Foi o modo como ele estruturou o planejamento dessa promoção, porque era uma promoção de várias coisas ao mesmo tempo, da arte moderna,
mas da arte moderna dentro de Minas, no sentido de Minas ser um grande, aliás, Belo Horizonte, que era a nova capital do estado, né? Então mostrava essa questão da renovação, né, dessa nova Minas Gerais, que ela era contemporânea, que ela era veloz, que ela era planejada, que ela era moderna, né? Mas assim, se a gente for pensar, da mesma maneira que a cidade foi planejada, isso quer dizer que não ocorreu de maneira orgânica, este movimento também foi planejado, ele não ocorreu de maneira orgânica. Então, em termos da resistência local, a cultura da população local, ela ainda não estava, não sei se preparada é a melhor palavra, né? Mas assim, ela não estava ainda tão aberta a diálogos, na verdade, vai haver muito mais críticas das pessoas comuns, então tem relatos assim nos jornais de pessoas, assim, o jornalista ia lá e ficava ouvindo o que as pessoas falavam, né? E daí eu quero só fazer uma observação em relação, né? O Roberto e a Bárbara fizeram duas perguntas em relação a eventos anteriores que eu não pude responder, mas eu já deixo uma observação que é importante, que eu creio que ficou muito premente para nós, muito óbvia para nós, todos que pesquisamos as exposições. A maneira mais objetiva de vocês conseguirem as respostas para essas duas perguntas, o que ocorreu com a Zina Aita, né? Ou então, o que ocorreu com a Semaninha, é procurar nas publicações de jornal, como o próprio Robson estava falando, né? Assim, tinha os artistas que ficaram falando, ficamos aqui, perdemos as oportunidades, mas esses diálogos, ou eles se davam por correspondência, muitas vezes essas correspondências foram perdidas, ou eram de boca a boca, mas a maneira que mais facilmente é possível acessar registros históricos que podem nos ajudar a conseguir mapear esse tipo de questão é por publicações em periódicos, revistas e notadamente os jornais. Então, eu estimulo vocês a, não só, né, vocês dois que fizeram as perguntas, mas quem tiver curiosidade sobre essas questões, entrar nos repositórios de jornais e fazer aquela varredura que ela é trabalhosa, mas ela é extremamente rica em relações a detalhes, né? Então, mas para finalizar a questão, a responder a sua pergunta, João, eu creio que sim, mas sim, ele conseguiu num tempo muito maior do que ele imaginava, só que ele conseguiu colocar Belo Horizonte e, consequentemente, Minas Gerais no mapa das discussões político-culturais do país e mostrar que Belo Horizonte ele seria um local relevante para este tipo de discussão, porque o circo pegou fogo lá, ainda mais depois do atentado, certo? E, junto com isso, fundamentar o início do processo de casamento entre arquitetura e arte nesse processo de construção de um Brasil moderno, né? Porque muitas vezes a gente estuda tudo separadinho, né? O pessoal da arquitetura estuda só a arquitetura e a gente das artes estuda junto tudo com as artes somente. Mas se a gente vê esse processo, ele na verdade, na minha opinião, é inseparável, porque a gente teve o Capanema, a sede do Palácio do Governo, ela na verdade vai ser o que vai mostrar para o Juscelino que a Pampulha ela não só é possível como relevante, porque ela teve uma grande repercussão não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tanto também por conta do sucesso do pavilhão brasileiro na Feira Mundial de Nova York, que era do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer. Então vai haver uma progressão, né? Tanto assim, a arquitetura em certos sentidos ela vai na linha de frente junto com o Portinari no exterior. Isso vai fazer com que esse processo ele seja validado no Brasil e a gente vai ter como ponta de lança esse casamento Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, artistas modernos, que a gente vai ver o Portinari nesse início, mas depois em Brasília ele não entra, a gente vai ver outros artistas como o caminho para esse estabelecimento deste ideal moderno no Brasil. Então, quando a gente estuda eles separados, eu creio que a gente perde muito, não só em relação ao conteúdo, mas em compreender esses processos, a profundidade de certos aspectos desse processo. Muito bem, obrigado. O Roberto pergunta aqui agora para o Robson o que ele considera como mais importante para esse processo de sedimentação das artes visuais na Paraíba no período das décadas de 40 e 50, né? Você falou ali dos inícios disso, né? Então, como que isso vai se sedimentando ao longo do tempo? Eu acho que o centro, né, o CAP, foi fundamental para isso.
Foi essa organização ali mesmo, informal e tal, ou não formal, né? Ela de fato vai ser fundamental para esse pontapé inicial para outras instituições que vieram depois, né? Assim, como elas foram organizadas depois. Por exemplo, o departamento cultural, que vai ser ligado à universidade, ele vai ter esse papel quase de continuidade desse processo, iniciado lá no Centro de Artes, que depois vai gerar, na década de 70, o departamento mais específico de arte e comunicação, né? E os cursos de formação dentro da universidade, principalmente o curso de educação artística, que vai ser inaugural assim, nesse processo lá. Mas aí isso vai ser fundamental, porque é esse pontapé inicial de uma organização, né, que é feita por um grupo de artistas, para os artistas, né, que vai mudar toda essa perspectiva e vai mostrar, inclusive, a necessidade dessa formação no Estado. E isso eu acho que vai reverberar, por exemplo, Campina Grande vai ser herdeira também desse processo, assim, vai criar um celeiro de produção e de artistas ali também, né, a partir de uma série de ações. Então você tem, na verdade, esse impactando o Estado todo, né, e marcando um período e uma época e criando história, no fim das contas. Né? Assim, essa história está lá contada e montada para tudo que veio depois. Eu acho que, de fato, esse centro foi capital nesse processo. Muito bem. Complementando o que a Daniele tinha falado sobre o uso, né, dessas fontes, de recortes, dessas publicações em periódicos como também uma fonte de pesquisa, que a Carla fala da imprensa, que será muito forte nesse quesito de publicações por várias décadas, né, inclusive porque vários críticos passam a ter colunas próprias e recorrentes em grandes jornais de circulação. E aí, pegando carona no comentário da Carla, como é que foi, Daniele? Você falou que teve só uma artista mineira, né? Que ali, grande parte era do eixo Rio-São Paulo, né? Estava ali nessas zonas enfim, que durante muito tempo foram a hegemonia, pelo menos, dos livros de história da arte, né? E inclusive, esse encontro de hoje é a proposta da gente deslocar esse eixo, né? Como é que foi sentido pela crítica? Você tem ressonâncias disso? Como isso foi sentido pela crítica de arte local? Enfim, como que essa enxurrada de artistas cariocas e paulistas foi sentido pelos mineiros? A crítica de arte local foi bastante reativa, eles não foram receptivos. Então, os jornais, durante a duração da exposição, enfim, das conferências, durante todo esse período, houve uma série de debates nos jornais locais e quem defendia a exposição era aquele pequeno núcleo de modernos locais, mas, de uma maneira geral, enfim, a população, não só a população, mas os próprios colunistas, né, que seriam representantes dessa população tradicional, eles ou tiravam sarro ou criticavam. E nessa época, nós que somos do grupo, a gente já está acostumado com essa questão, mas quem não pesquisa jornal nesse período não necessariamente sabe disso, mas nem todo mundo assinava com seu nome próprio. Então, existiam artigos que eles não eram assinados por ninguém, às vezes ou só as iniciais, e essas iniciais podiam ser fictícias, enfim, né? Às vezes eles escolhiam um pseudônimo, né? Então tinha um que era assinado, um artigo bastante crítico, era assinado pelo Gato Félix, sabe? Então isso para dizer que, por mais também que se tente mapear quem eram esses críticos, que proporcionalmente eles eram dentro da população local, aliás, não só a população, mas dentro do cenário local, quantitativamente o seu número é maior do que os que apoiavam a arte moderna, ainda assim não é necessariamente possível ou fácil, talvez, de mapear todos eles, porque vários se escondiam por trás desses pseudônimos ou do anonimato, para exatamente não necessariamente comprar briga com alguém abertamente, né? Então, houve essa questão que é importante mencionar dentro desse âmbito especificamente. E sobre a artista, ela era uma artista mineira, mas é importante mencionar que ela era alemã, uma alemã naturalizada no Brasil,
e ela recebeu o treino artístico dela na Alemanha, e ela veio para cá, se não me engano foi por conta da guerra, ela gostava do Brasil, mas ela tinha umas pinturas que elas eram em certos sentidos mais bucólicas, tinham uma relação com a natureza. O Guinhar, para variar, ficou amigo dela, ele era amigo de todo mundo, né? Ele acabou trazendo ela para lá. Mas é importante mencionar que ela não era uma mineira nascida em Minas Gerais, então nem isso a gente pode pensar assim, é um exemplo nativo da região. Não, ela era uma europeia que acabou sendo assimilada pela cultura local, que ela gostava, mas ainda assim ela foi para lá depois de adulta, né? Então temos essa questão também. Tá bem, estendo ao Robson também a pergunta, né? Como que isso ressoava, né? Essas iniciativas nesse contexto da década de 40 e 50, como que isso ressoava na imprensa local, né? Enfim, se havia uma resistência, como a gente sabe também de outros lugares, enfim, como que isso funcionou nesse período? Então, há de fato uma imprensa que apoia, né? Assim, há toda uma divulgação do próprio centro, das ações do centro, que você consegue identificar nos jornais da época, e mais como um registro mesmo do acontecimento, a exposição tal, em tal lugar, assim, aquela nota, né, específica sobre isso. Então, essa relação aparece. E quando algumas ações desenvolvidas por alguns professores do centro começam a chocar a população, aí sim você tem uma certa repercussão nisso, né, que vai aparecer também nesses jornalistas da época. A gente não tem uma crítica especializada aqui no momento, mas você tem, na verdade, essa imprensa cultural, né, o jornalismo cultural, que fazia essa ação, né, de publicação nos jornais. Então, aí sim você vai encontrar algumas pessoas reclamando disso, achando um absurdo, né, pessoas nuas na praia, e isso sendo colocado como uma ação artística e tal. Então, essa relação chocava absolutamente a cidade, e esse talvez tenha sido um dos motivos pelo qual o centro não recebeu um apoio no final e terminou fechando as portas, né? Porque mesmo com a saída de importantes nomes e tal, ele poderia, na verdade, ter continuado, né, como uma ação mais governamental, com apoio mais institucional, e isso não aconteceu, né? Assim, de fato, ele chegou a fechar as portas por falta de apoio, talvez por falta de apoio da população naquele momento também, né? Que preferia uma ação mais institucionalizada a partir da própria ideia institucional da universidade, da ação mais ligada ao governo, especificamente, sabe? Acho que aí isso foi um fato. Assim, essas ações de final do centro meio que causaram certo impacto e fizeram também com que a população, em certo sentido, se revoltasse contra algumas práticas específicas, né? Assim, pelo conservadorismo mesmo local e o provincianismo local. É quase que uma prática que a gente vê reverberar também em vários lugares do Brasil, né? Também não é um privilégio de regiões com uma população, sei lá, mais ligada à religiosidade, e isso se repete também, enfim, de uma forma mais frequente em outros lugares também do país. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Acho que a gente pode... A Daniela levantou a mão. Diga, Dani. É rápido, só esqueci de mencionar, dentro da sua pergunta, que apesar de haver muitos críticos locais, a gente vai ter o chefe do Ministério da Educação e Saúde, o Gustavo Capanema, que era mineiro. O seu primeiro chefe de gabinete principal era o Carlos Drummond de Andrade. O chefe do IFAM, que era a preservação das cidades, patrimônio histórico, era o Rodrigo de Melo Franco, que era mineiro também. Então, eram 3 pessoas de cargos de muito poder, não só decisório, mas que poder de direcionar, influenciar culturalmente o país. Então, por mais que quantitativamente não necessariamente Minas estivesse propensa a receber arte moderna, vai haver das poucas pessoas, né, em relação ao total da população em geral, que eram favoráveis a esse tipo de manifestação artística, eles sabiam como trabalhar isso de uma maneira bastante contundente, utilizando sua posição de destaque dentro do governo, enfim, para promover isso e levar isso adiante, que foi bastante significativo, né? Assim, o Capanema auxiliou o Juscelino e, enfim. Sim.
Bom, muito bem. Antes de encerrar, quero só recordar que amanhã nós teremos nosso último seminário, né, nosso último evento antes do encerramento desse ciclo, né, que nós começamos ainda no ano passado, e amanhã será o lançamento do e-book, né, do qual nós fizemos parte aqui com os nossos textos, né, nossos artigos, nossas pesquisas, que foram feitas ao longo desses últimos 2 anos. Então, novamente, agradeço a presença de todas, todos e todes na noite de hoje. Agradeço também aos apresentadores, a Daniele, ao Robson, e convido a professora Lisbeth para fazer o encerramento do dia e também já o reforço do convite para amanhã. Bem, foi muito agradável a conversação que aconteceu após as 2 excelentes apresentações dos palestrantes de hoje. Eu acho que nós deixamos uma contribuição significativa e alguma inquietação. Isso sempre nos agrada muito, né? Porque a gente sempre pensa que esse evento é uma semente para que o interesse cresça cada vez mais e mais, né? Em torno dos acontecimentos desse período, né? Dos anos 30 até os anos 50, mas também em torno da pesquisa das exposições e da própria história da arte, história da crítica de arte. Então, eu chego ao final deste encontro de hoje muito feliz com os resultados, né? E reiterando aí o convite do João Carlos para que vocês estejam conosco amanhã, que é também um momento interessante, né? Porque nós daremos alguma informação sobre o e-book, inclusive o link de acesso, né? Para que vocês possam, então, adentrar esse universo de reflexão que o grupo de estudos desenvolveu nos últimos 2 anos. Muito obrigada a todos pela presença e espero encontrá-los e encontrá-las amanhã. Então, boa noite a todos.